Olá, amigos. Aqui quem está falando é o Leverson Farias Lamanguier Costa. Sou graduado em Física pela Universidade Federal de Goiás e fiz mestrado e doutorado em Física na Unicamp. Mas também eu fiz um pós-doutorado na FEA USP, lá sobre a orientação do professor Gilberto Tadeu Lima. E a teoria econômica quântica é o fruto desse pós-doutorado, que é esse gráfico aqui, a teoria econômica quântica, esse gráfico, que é o gráfico da lei da oferta e demanda, e a teoria econômica quântica está dizendo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda, que é esse gráfico aqui. Esse gráfico é o gráfico da força gravitacional e da força elétrica, que é essa função 1 sobre x ao quadrado. Por quê? Porque a interação que permeia a lei da oferta e demanda, o fenômeno físico que permeia a lei da oferta e demanda, é o fenômeno de atração econômica ou de repulsão econômica. Quais são as equações do movimento que descreve atração e repulsão? A força da gravidade e a força elétrica, ou seja, esse gráfico aqui. Então, o que eu vou falar aqui é sobre a bolha imobiliária lá japonesa e americana na luz da teoria econômica quântica, porque a teoria econômica quântica prova essa bolha imobiliária, os efeitos dela e as decisões políticas que eles tomaram na época para resolver esse problema, e foram decisões econômicas equivocadas na luz da teoria econômica quântica. Deixa eu vir aqui. Pessoal, então veja, antes de eu falar aqui, eu falo para vocês, o Brasil é o verdadeiro centro do capitalismo mundial. Você sabia justamente isso? É o Brasil. Então, por causa da teoria econômica quântica, ela já está mudando a ordem internacional política e econômica. Eu sou um cara que sempre tive ação política na esquerda. Então eu sou um socialista. Do PSDB e do Cidadania. Tá? E então, aqui é a teoria econômica quântica. Inclusive o construtor do Plano Real, o Edmar Boas Bacha, ele é da minha família, que eu sou Lamonnier, né? Ele é da nossa família, distante, mas eu tenho um parentesco com ele. Então, Edmar Lisboa Baixa, lá do Plano Real, enfim. Então vamos lá, na teoria econômica quântica. Então o que é a teoria econômica quântica? Ela é uma teoria semiclássica, porque ela é uma parte clássica, que é esse gráfico da força gravitacional e da força elétrica, mas ela é quântica também. Por exemplo, tá vendo essa luz laser aqui? A intensidade da luz laser, o gráfico dela, é isso aqui, 1 sobre x ao quadrado. Sabia? Então, por exemplo, a luz laser é um fenômeno quântico. Ele prova por que as pirâmides financeiras quebram. É uma prova empírica. Bom, outra coisa. O segredo desse gráfico é esse sinal no centro desse gráfico aqui, que é o sinal do corpo em queda livre, proporção de Galileu, onde você encontra isso nessa função x ao quadrado. Porque x ao quadrado, ela é uma proporção de Galileu. Por quê? Por exemplo, 3 ao quadrado é o quê? 9. 9 é 1 mais 3 mais 5. Então é isso aqui, ó. É isso aqui, isso aqui. Então, por exemplo, de baixo para cima é um movimento acelerado. De cima para baixo é um movimento desacelerado. Por isso que a teoria econômica quântica, ela também é uma teoria empírica. Também por quê? Porque força gravitacional e força elétrica são forças conservativas. O que são forças conservativas? São forças que só dependem do ponto inicial e do ponto final. Então, por exemplo, ele prova que pouco importa o tamanho do caminho ou o caminho que você vai traçar para sair da sua casa e chegar ao supermercado. O que importa é que o ponto de saída é a sua casa e o ponto de chegada é o supermercado. Portanto, é isso aqui, ó. É isso aqui. Aqui é a sua casa, aqui é o supermercado, movimento acelerado. Aqui é a sua casa, aqui é o supermercado, movimento desacelerado. Isso é o quê? Empirismo. Empirismo. Isso aqui também é empirismo. Por isso que a teoria econômica quântica é uma teoria de altíssima precisão. Porque ela é empírica, então ela está provando, olha gente, economia é uma ciência exata, portanto é uma ciência empírica. E esse gráfico é o que? O gráfico, portanto, é o gráfico da
a ação humana em relação à economia. Porque a ação humana em relação à economia, ela é uma ação exata. Você ir no supermercado é uma ação exata. Então esse gráfico aqui, ele é a teoria da ação humana lá de Ludovico van Mises. Só para você ver. A estrutura de pensamento do homem em relação à economia, esse gráfico. Então ele é de altíssima precisão. Então veja. Então vamos lá. E além disso, essa função sobre x ao quadrado, ela é uma função, ela é uma série infinita convergente, sabia? Ela é a função zeta de Riemann para S igual a 2 e a função da Basileia, o problema da Basileia de Euler. Portanto, esse gráfico é um gráfico, prova que a economia é uma série infinita convergente. Ela converge para o valor π ao quadrado sobre 6. Como eu já disse em vários vídeos, na verdade, nunca existiu hiperinflação, nunca existiu. Por quê? Porque esse gráfico ele prova que a inflação máxima é de 10%. Por exemplo, tá vendo aqui, ó? Eu fiz no Excel. 10%, então como esse 10%, tá vendo que todos os pontos estão na mesma altura, tá no mesmo plano? Então, uma inflação de 10% é a mesma coisa de uma inflação de 1000%. Por quê? Porque cai numa colinearidade inflacionária. Então, na verdade, nunca existiu hiperinflação. Nunca. Então veja, o que a gente tem que ver? Então o que determina esses pontos aqui no centro do gráfico, que é a taxa Selic, que é o Banco Central? São os valores de X, não é isso? Quando você vai construir esse gráfico, para você ter o sinal, para você ter o valor de Y, você precisa colocar o quê? O valor de X e o valor de D da deflação, ou seja, o valor da inflação e o valor da deflação. E aí você tem o quê? A taxa Selic aqui no centro. Então é justamente por causa da inflação, essa coisa lá no passado, que eles construíram a teoria da taxa de juros. Então é por isso que é X e D que determina o valor de Y, que é quem? A taxa Selic, a taxa de juros, o Banco Central. Agora, sempre é importante dizer, quando a gente vai entender os fundamentos de economia, que isso aqui é os fundamentos empírico, concreto, com exatidão, então é entender isso aqui que você entende todo o resto da economia. O que a gente tem que ver que aqui, ó, aqui essa curva é a curva da inflação, a área sobre a curva que você está vendo aqui pintado é a desinflação e esse outro lado é a deflação e no centro tem a taxa Selic. Então, para você entender economia de fato, você tem que trabalhar com os três conhecimentos o tempo todo. Os três fenômenos: inflação, desinflação, deflação e taxa de juros, né? 4, melhor dizendo, né? Inflação, desinflação, taxa de juros e deflação. Então, o que ele está mostrando? Ele fala, ó, deflação tem uma relação direta com a taxa de juros, a deflação. Assim como a desinflação também tem uma relação direta com a taxa de juros. Mas a inflação tem uma relação inversa. Então esse gráfico no final, ele é uma parte, essa parte é uma parte linear e essa outra parte da inflação é não linear. Então o segredo da economia de verdade, ele mostra esse gráfico, que ele vai mostrar para você que a inflação ela é freada, ela para a inflação justamente em alta inflação. É em alta inflação que você trava a inflação, que ela para de crescer. Então a inflação para de crescer justamente em alta inflação, porque é como que você vai dizer, depois de 8% cai numa colinearidade inflacionária. Ou seja, uma alta inflação, olhando nesse gráfico, é uma baixa desinflação. Então o problema da economia não é a inflação, é a desinflação. É ela que é o problema. E ele está mostrando, para cada inflação nós temos uma deflação correspondente. E não é isso esse efeito? Ó, por exemplo, uma inflação de 1% potencializa uma alta deflação, não é isso que acontece na economia? É, porque menos 1 é maior do que menos 2. Então, uma baixa inflação potencializa uma alta deflação. Não é isso que acontece nos efeitos da economia? É justamente isso. Mas é o que o gráfico da teoria econômica quântica está provando. Assim como ele fala, uma alta inflação
é uma baixa deflação, não é isso? Não são esses os efeitos da economia que acontecem de fato? Não é isso? É o que o gráfico está mostrando, ele mostra isso empiricamente. É saber ler esse gráfico. Olha que coisa linda. E outra coisa interessante, é os efeitos. Olha que coisa, quando o governo quer diminuir a taxa de juros, sempre ele é mais demorado para diminuir a taxa de juros, não é isso? Os governos, quando ele quer diminuir a taxa de juros, o governo sempre é mais devagar para fazer isso, mas é justamente, para diminuir a taxa de juros é de cima para baixo, ou seja, é um movimento desacelerado, é mais demorado. Agora, quando o governo quer aumentar a taxa de juros, geralmente ele aumenta a taxa de juros de uma forma mais acelerada, não é isso? Pelo menos no Brasil é isso que acontece. Então é justamente isso, é muito mais rápido. Eu estou provando empiricamente, tá? Os efeitos da economia, só para você ver como que esse gráfico da teoria econômica quântica ela é poderosa. Por isso que o Brasil é o centro do capitalismo mundial. É uma economia socialista. Por quê? Eu vou falar porque é socialista. Porque esse gráfico está te dando os parâmetros. Os valores econômicos, por exemplo, ele mostra aqui, entre 3 e 4, o valor da desinflação. O valor da desinflação vale isso. Entre inflação de 3 e 4%, nós temos uma desinflação desse valor. Ele te dá esse valor preciso. Então isso é o quê? Uma economia planificada. Por quê? Porque o gráfico te dá os valores corretos. Olha, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Como esse gráfico é um gráfico empírico, ele está dizendo, se você fizer isso com a economia, o efeito vai ser dessa forma. E por isso que a verdadeira economia é economia planificada. E não economia liberal. Por isso que a verdadeira economia é economia socialista, que é economia planificada, que é esse gráfico, porque ele está te dando os parâmetros corretos. Ele te dá o falou, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Ele te dá os valores, as porcentagens corretas aqui, que eu não coloquei aqui agora, mas tem os valores. Só para você ver. Então, como eu estou provando empiricamente os efeitos da economia, isso é economia planificada. Correto? Olha que é ou não é lindo? É lindo tudo isso. Isso é o gráfico da ação humana em relação à economia. Esse gráfico é o gráfico da lei da oferta, porque toda interação econômica é a interação oferta-procura. E esse fenômeno é de atração econômica ou de repulsão econômica. Quais são as equações do movimento que descreve isso? Força gravitacional e força elétrica, que é esse gráfico. Então vamos lá, vamos falar agora sobre a bolha imobiliária lá do Japão. Vamos entender essa bolha imobiliária que aconteceu no final dos anos 80 lá no Japão. Então, o que a gente pode dizer de antemão é que eles não tinham corretamente os fundamentos de economia. A economia estava mal fundamentada mesmo. A economia estava mal fundamentada. Então veja, o que aconteceu? O que são essas bolhas imobiliárias? O que causa as bolhas imobiliárias? Aqui quer muita atenção, quero que você tenha atenção, que eu vou pegar o efeito da bolha imobiliária no Japão e cruzar os efeitos com o que o gráfico da teoria econômica quântica sustenta. Então o que houve foi uma divergência. Divergência. Por quê? Por causa que o conhecimento de economia não estava bem alicerçado. E veja, o primeiro vestibular que eu fui aprovado foi o vestibular de economia aqui na PUC Goiás. Eu não cheguei a cursar economia porque eu iria receber os fundamentos de economia errado. Então veja, bolha imobiliária. Então o aumento rápido e insustentável dos preços dos imóveis. Então o que causa a bolha imobiliária é o aumento rápido. É o aumento muito rápido e insustentável dos preços dos imóveis. Então, quem é que causa a elevação dos preços? Não é a inflação, é a desinflação. Então o que aconteceu lá no período do Japão, quando o governo... Vamos falar aqui, antes disso. Então veja, então qual é a causa desse aumento rápido? Qual foi a causa da bolha? O crédito fácil, especulação, otimismo excessivo, descolamento da realidade, taxa de juro baixa.
Então veja, o que é desinflação? Desinflação é a redução da taxa de aumento dos preços de uma economia. A redução da taxa do aumento dos preços da economia. Ou seja, a inflação está diminuindo, mas ainda permanece positiva. Então é justamente isso. Quando a inflação está parando de crescer, a inflação para de crescer em alta inflação. E alta inflação é uma baixa desinflação. Então, quando o governo facilita o crédito, é como que ele está aumentando o gasto público. Então, o gasto público que potencializa a inflação, na verdade, o gasto público ele tem uma função de estabilizar a economia. O gasto público faz pegar a economia e levar ela para a sua região de maior estabilidade econômica do preço e da moeda, onde a moeda é mais valorizada. É justamente isso, o gasto público. Quando você facilita o crédito, é um gasto público. É a expansão monetária, que é alta inflação. Expansão monetária não é aumento da base inflacionária? Justamente isso. Expansão monetária, você aumenta a inflação. Só que você aumentando a inflação, na verdade, você está levando a economia para a sua região de maior estabilidade econômica, que corresponde a uma baixa desinflação. Perfeito, o gráfico é perfeito. É perfeito. E esses efeitos acontecem na economia de fato, principalmente nas economias mais poderosas, que tem baixa taxa de juros. Então veja, então vamos lá. Então o aumento rápido e insustentável dos preços, então foi efeito da desinflação. Então aqui que é importante. Agora, isso aqui que eu quero que vocês tenham bastante atenção, veja. Então quando o governo facilitou o crédito, baixa taxa de juros, a economia japonesa estava nessa posição, que é a posição de é a melhor posição da economia, né? Porque toda economia forte tem o quê? Uma baixa taxa de juros e uma moeda forte. Por quê? Porque uma baixa taxa de juros potencializa uma alta inflação, que é uma baixa desinflação. Então a economia japonesa, quando o governo começou a fazer, digamos assim, potencializar o mercado imobiliário, ele colocou a economia japonesa estava na sua região de maior estabilidade econômica. Só que, eles dizem, por causa da lei da oferta e procura, o que começou a acontecer? Aí o mercado imobiliário pegou essa economia que estava aqui e jogou para cá. Aí ele jogou para cá. Quando ele jogou para cá, ele levou o quê? A economia para a sua região de maior instabilidade econômica. Ele potencializou o mercado imobiliário, foi potencializar uma desinflação alta que corresponde a uma inflação baixa. E aí foi uma decisão equivocada do próprio mercado imobiliário. Ele tomou a decisão equivocada no mercado imobiliário. Por quê? Porque a economia estava mal fundamentada. Então, quando o governo faz isso, vou fazer uma expansão do crédito, baixa taxa de juros para a questão imobiliária, enfim, o mercado ele não tem que mexer em nada no preço. Ah, beleza, você está fazendo você está facilitando o crédito em baixa taxa de juros, beleza, não vou aumentar o preço nada, não vou desinflacionar o preço. O preço vai ficar estável. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai esperar eu construir para eu vender de novo. É assim que é a verdadeira economia. É assim. Agora, se o governo faz o inverso, eu vou facilitar o crédito em alta taxa de juros, aí o mercado imobiliário pode fazer aumentar o seu preço do jeito que ele quiser. Por quê? Porque aí o gráfico da teoria econômica quântica sustenta isso, porque ele vai jogar aqui. Agora, isso é bom para o mercado imobiliário? É ruim, porque está desvalorizando a moeda. Está desvalorizando a moeda. Você sabia? Essa que é a forma correta da economia funcionar. É assim que deve funcionar. Agora, aí quais foram as decisões? Então, entendeu? Então o que aconteceu no Japão foi isso, a economia estava aqui, aí a lei da oferta e procura, opa, vamos aumentar, especulou, né? Começou a especulação que faz o preço do trem subir. Isso aqui é um veneno para a economia. Então a teoria econômica quântica também derrubou o mercado especulativo. Então veja, então estava aqui.
o governo, a economia japonesa estava aqui, aí o mercado imobiliário pegou ela e jogou para cá. Aí arrebentou com tudo. Aí destruiu tudo. A década perdida. Não poderia ter feito isso. Beleza, o governo fez a expansão monetária, facilitou o crédito em baixa taxa de juros. Beleza, não vou aumentar meus preços. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai esperar. Eu vou construir de novo, aí você vai esperar mais uns anos até... Assim, essa é a forma correta. Aí veja, então o que aconteceu? Então naquele período, quando aconteceu essa bolha imobiliária no Japão, e vale também para subprime nos Estados Unidos, o governo tomou decisões equivocadas. Aí o governo foi o quê? Aumentar a taxa de juro. Onde? Ele falou, vou aumentar a taxa de juro numa tentativa de controlar a inflação e estabilizar a economia. Só que o que ele fez foi o seguinte, quando ele aumentou a taxa de juro, ele diminuiu a inflação e potencializou a desinflação mais alta. Aí que rebentou com tudo. Então, na verdade, o governo japonês foi tirar a economia dele, que estava estabilizada, e jogou para cá. Aí arrebentou com tudo, por isso que é chamado a década perdida. E por que isso aconteceu? Porque a economia está mal fundamentada desde os seus princípios fundamentais, que é isso. A teoria econômica quântica é a base da economia. Ela é uma teoria empírica. Qual é a teoria econômica que é teoria empírica dessa forma que eu provei? Não existe. Terminando aqui. É uma coisa linda, tá vendo aí? É prova concreta, cara. Essa teoria econômica quântica, por isso que o Brasil é o centro do capitalismo mundial. Você sabia? Justamente isso. Então a verdadeira economia, a economia socialista, é a economia planificada. Porque eu te dei os parâmetros todos, é uma teoria determinística, ó, se a gente fizer isso, vai acontecer isso. E é o que o gráfico mostrou. Se você tomar esse tipo de decisão econômica, o efeito dele vai ser esse. Então esse gráfico, a teoria econômica quântica, ela explica corretamente os efeitos da moeda. Os efeitos da moeda. Só para você ver, só fazer uma comparação. Você sabia que o meu nome Leverson Lamonnier significa alavancagem monetária? Lamonnier significa fazedor de dinheiro. É isso mesmo, sabia? Então Leverson é alavanca, Lamonnier, fazedor de dinheiro. Então Leverson Lamonnier significa alavancagem monetária. Fazedor de moeda. Quem faz moeda? O Banco Central. A Casa da Moeda. Só para você ver o tamanho da minha simbologia. O poder que é a teoria econômica quântica. Só para você ver. Então foi isso que aconteceu lá no Japão. O governo japonês, quando ele expande o crédito, a economia ele botou a economia na sua região de maior estabilidade. Só que a lei da procura e oferta não sabia como funcionava a economia, ele pegou a economia e jogou para cá. Quando eles jogaram para cá, arrebentou com tudo. Aí levou a economia para a sua pior posição de funcionamento. E aí o governo japonês também ajudou e levou para lá. Aí arrebentou com tudo. Então colocar a economia nessa posição é a pior posição de funcionamento da economia. Então a economia ela tem que estar vivendo sempre nessa posição. E a economia, quanto menos você mexe nos parâmetros econômicos, melhor ela funciona. Quanto menos você mexe na economia, melhor ela funciona. E é que muitas coisas estão acontecendo justamente isso. Então o gráfico mostra isso. Porque essa linha de tendência é uma curva, uma regularidade assim, sabia? Esse gráfico é uma linha assim, ó. A linha de tendência desse gráfico é uma linha desse jeito. Estabilidade. Então a economia não é uma... A economia fala ciclos econômicos, não existe ciclos econômicos, porque esse gráfico não é uma função periódica. Não é uma função senoidal. Esse gráfico não é uma função senoidal. Então não existe ciclos econômicos. Entendeu? O gráfico está mostrando isso, de alta precisão. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês. Entendeu? Então é isso. Esse é o santo grau que eu expliquei aqui, a bolha imobiliária. Então o problema da economia é a desinflação. Desinflação alta é que prejudica a economia. Isso corresponde a uma inflação baixa e alta taxa de juro. Obrigado pela atenção.